Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. É um problema que é muito comum que acontece nas máquinas de costura e recentemente aconteceu com um cliente meu. Então eu achei interessante trazer aqui para vocês porque às vezes realmente acontece e é uma coisa muito fácil de arrumar e as pessoas perdem assim o controle, não sabem o que fazer e às vezes está na cara dela. Então hoje nós vamos falar sobre quebra de agulha, isso mesmo. Sua máquina de costura está quebrando uma agulha com frequência, fique até o final deste vídeo e tenho certeza que depois do final desse vídeo, provavelmente você vai conseguir descobrir o que está acontecendo em sua máquina de costura. Mas se você caiu aqui neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos. Sou criador aqui do canal do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não querer que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, só você colocar aqui, clicar no primeiro link que está aparecendo aqui na descrição, que você vai ser direcionado para o nosso site. Lá vai ter todas as informações que você precisa e também, é claro, temos ali um campo que é de chat, é um robozinho que ele vai acabar te ajudando a tirar suas dúvidas. Mas se você tiver dúvidas além do que ele possa te proporcionar, então tem o meu WhatsApp lá, tá bom? Mas lembrando que as dúvidas referente ao curso. Qualquer dúvida que você tiver referente à sua máquina de costura é muito fácil. Só você deixar nos comentários aqui que eu estou fazendo vídeos respondendo suas perguntas, beleza? E também não se esqueça, aproveita, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que você ajuda bastante no Universo da Costura. Se você está assistindo no Facebook, no Instagram, segue nós, que você já ajuda muito. Então vamos lá, sem mais delonga, vamos descobrir por que a máquina de costura costuma bastante quebrar agulha. Bora lá então para o vídeo. Muito bem pessoal, uma das coisas principais, o primeiro ponto que acaba quebrando uma agulha com frequência é quando, você utiliza uma agulha que não é própria para o tecido que você está costurando. Este é um ponto muito óbvio, então por isso que vou começar pelo mais fácil para poder ir complicando um pouquinho mais para frente, tá bom? Então quando você utiliza uma agulha fina para um tecido mais grosso, automaticamente ela vai quebrar. Principalmente algumas agulhas são muito finas e têm a tendência de quebrar muito fácil. Então, conforme você vai costurando, ela vai quebrando, por causa que a agulha não aguenta aquele tecido. Mas também, pessoal, olha nessa, mas também pode acontecer de sua agulha quebrar porque você não está sabendo pisar lá no motor, controlar a velocidade da máquina. Como assim, Rodrigo? Talvez você esteja se perguntando. Vamos imaginar que você está lá costurando um tecido um pouco mais grosso, tá? Costurando um couro, por exemplo, e você está utilizando uma agulha certa para couro. Mas, no entanto, a sua máquina de costura, quando você costura um tecido mais grosso, você já tem que ter em mente que você tem que costurar um pouco mais lento, né? Você tem que diminuir a velocidade, porque para a máquina aguentar, não forçar ela. Então agora imagine que você vai lá e desce o pezão lá numa máquina de costura industrial e começa ali a costurar o mais rápido possível. Automaticamente sua máquina não vai aguentar tanto para isso e vai danificar a sua agulha. E até mesmo quebrar ela, claro, né? Então tome cuidado, se for um tecido um pouco mais grosso, vamos maneirar um pouquinho no pé, dar uma pisada um pouquinho mais devagar, vá controlando o pé ali para não acontecer este problema, tá bom? Então este é um ponto bem interessante, verifique a agulha para o tipo de tecido. Temos um e-book, tá? Que eu ensino exatamente qual é o tipo de agulha para o tipo de tecido. É só você aqui, baixar, está aqui na descrição do vídeo. Então vamos agora para o segundo ponto. Isso aí aconteceu, foi a semana passada que a pessoa, ela me ligou desesperada que a máquina de costura dela estava quebrando agulha e eu não sabia o que estava acontecendo. E o interessante é que eu tinha feito uma regulagem na máquina de costura dela. Eu fiz o ajuste da lançadeira com a barra da agulha, é uma máquina de costura industrial. E fazia o que? Acho que fazia nem um mês que isso tinha acontecido. E começou a quebrar a agulha ali, ela achou que poderia ser a regulagem. Até mesmo ela mencionou, será que não está muito próximo a lançadeira da agulha, que por isso que está efetuando a quebra? Na verdade, não é este o problema. Então, depois eu fui conversar com ela, aí ficamos sabendo porque tem outras pessoas que trabalham para ela. E a pessoa, ela estava deixando o calcador mal colocado. O calcador, para quem não sabe, é aquele pezinho, né, que empurra o tecido. Então o calcador ela deixava mal colocado, deixava um pouquinho mais para baixo e não apertava apertava, né, mas deixava mais para baixo. E por causa disso o calcador não ficava bem centralizado. E quando costurava, legal, ela estava costurando, mas imagina uma alta velocidade, aí a agulha ia lá e batia no calcador e quebrava, ia lá, batia no calcador e quebrava.
mas visivelmente às vezes não dava para ver que isso estava acontecendo, mas era simplesmente por causa que colocou o calcador de modo errado. Então verifique aí na sua máquina de costura se você não está colocando um calcador de modo errado. Mas tem um porém também, pessoal, às vezes não é o calcador que está com problema, não é você colocar ele, talvez você colocou perfeito, tá top, mas a barra do calcador está torta. Isso é muito comum de se acontecer. Por exemplo, em vez de ficar certinho no centro, bonitinho, ele fica um pouco pro lado assim, ó, o calcador. E por causa disso, a agulha começa a bater ali em alta velocidade. Então, verifique em sua máquina de costura se não é este o problema. No caso dela, foi este o problema, que estava colocando um calcador de modo errado. O terceiro ponto, pessoal, que eu quero mencionar aqui para vocês, referente à quebra da agulha, é um problema que é um pouco mais difícil de acontecer, tá? Não vou falar que é algo fácil, que realmente é um pouco mais difícil. Na verdade, encontrei poucas máquinas que aconteceram isso, mas pode acontecer. É quando a barra da agulha ela está fora do centro, não está centralizada. Como assim, Rodrigo? A barra da agulha, pessoal, ela tem que ficar exatamente no centro do furo da chapa da agulha. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma máquina de costura doméstica e lá em cima, na máquina de costura doméstica ou do lado, não sei qual é a máquina que você tem, você consegue jogar a agulha para o lado esquerdo e jogar a agulha para o lado direito, certo? Então, o que você vai fazer para saber se sua barra da agulha ela está centralizada? Você vai colocar aquela peça exatamente no meio, como se fosse você costurar no centro. Você não vai olhar a barra da agulha, vamos lá, esquece a sua barra da agulha, você não está olhando para ela, só está olhando ali para o botão. E no botão você coloca no centro. Colocou no centro? Aí sim, você vai e olha a barra da agulha. Se a sua barra da agulha não estiver no centro, então sua máquina está com a barra da agulha não está centralizada. Você precisa centralizar. Então pense, era para estar no centro, mas sua barra da agulha está um pouco para o lado. Aí você começa a costurar e você vai lá no botãozinho para dar uma melhorada, né? Acho que é no botão, você vai mexer no botão e jogar ela para o centro. Aí você vai colocar o zigue-zague. O que vai acontecer? O zigue-zague vai começar daqui, ó, porque a máquina acredita que aqui é o centro, mas é aqui, ó. Aí ela começa a jogar mais pro lado, entendeu? Ela vai ficar fazendo isso aqui, ó, em vez de jogar mais pro lado e fazer isso aqui, entendeu? E aí o que ela vai fazer? Vai quebrar a agulha, porque vai bater na borda da chapa da agulha. Então, verifique se está no centro. Eu tenho um vídeo no canal que eu mostro para vocês como que você coloca essa máquina de costura no centro, essa barra da agulha no centro, tá? É muito fácil, muito simples de colocar, você precisa só de uma chave Allen lá, tirar aquela pecinha da lateral. Mas, ó, eu vou deixar aqui no canal, aqui em cima, aqui, ó, eu vou ver certinho, vou deixar aqui como que você pode fazer essa centralização da barra da agulha. Legal, pessoal. Então, qual que é o quarto ponto? Acho que eu estou no quarto ponto, né? O quarto ponto aí já é a lançadeira. Sua lançadeira está desregulada. Então, provavelmente, ou a sua lançadeira, ela começou a bater na agulha. Mas, na verdade, não é nem essa lançadeira que está desregulada. Pode ser sim a lançadeira, que ela desregulou, mas aí não vai costurar nada. Se for sua lançadeira, ela não vai costurar nada. Mas se ela estiver costurando, mas mesmo assim estiver quebrando e não é nenhuma das opções, aí às vezes é a barra da agulha, que ela olha agora, ela não está centralizada em assim, entendeu? Não assim. Ela pode não estar centralizada assim. Eu também tenho vídeo no canal e faço e te ensino como que você pode centralizar esta máquina de costura, essa barra da agulha. É para jogar, para ela ficar um pouquinho mais longe da lançadeira, porque ela está muito perto e está encostando. Isso não pode acontecer. Mas também, se você tem uma máquina de costura overlock, uma máquina de costura interlock, então aí seria o looper, né? O looper que está pegando na agulha e está quebrando. Aí você vai precisar efetuar a regulagem. Eu já aconselho você fazer um curso, você aprender como fazer isso, para ficar mais fácil. Aí você não vai ter mais dor de cabeça com sua máquina de costura. Então, basicamente, pessoal, é isso. Se você assim seguir a risca, esses passos que eu mencionei para vocês, automaticamente você vai conseguir resolver seu problema em sua máquina de costura. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seus likes, se inscreva no canal que você ajuda bastante o universo da costura. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.